A gente sabe que a democracia brasileira resistiu à tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023 e se mantém sólida hoje por um conjunto de ações. Tanto a sociedade civil organizada, que decidiu escolher o presidente Lula para governar o Brasil através do processo eleitoral de 2022, quanto também pela união dos três poderes para poder fortalecer-se ali como instituições e impedir que o golpe de 8 de janeiro de 2023 fosse consumado. Mas imagina você aí ser um governador de estado, chegar aí para a cidade para participar de um evento em defesa da democracia e a sua base formada por golpistas e parlamentares sem nenhum tipo de expressão acaba desistindo de participar do evento com medo de ser punido ali no próximo pleito eleitoral. Foi o que aconteceu com um covarde chamado Romeu Zema, que para dar perdão de R$ 1 bilhão para empresas é muito ligeirinho e corajoso, mas para defender a democracia esquece um pouco a sua hombridade. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você para colaborar com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aí na tela para você. E você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre um covarde chamado Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que chegou aí para Brasília participar do ato em defesa da democracia organizada pelo governo do presidente Lula e por outras instituições do Estado Democrático de Direito brasileiro, e após ser pressionado nas redes sociais, inclusive por um dos parlamentares que, entre algumas aspas ali, fomentou de alguma maneira supostamente os atos golpistas de 8 de janeiro, o senhor Marcel Van Hatten, desistiu de ir, alegando que não iria para esse ato lá no Congresso Nacional, porque o ato virou um ato político. E todo ato que envolve a democracia, todo ato que envolve a vida política é um ato político. Você, como agente político, deveria saber disso. O ato chegou a constar na agenda do Romeu Zema. Ele foi para Brasília para visitar o Ministério da Fazenda e também para participar do evento da democracia inabalada, mas infelizmente aí na cabeça do Romeu Zema, essa participação poderia sinalizar para os apoiadores dele que ele não apoia mais o fascismo do bolsonarismo, que ele não é mais simpatizante do radicalismo de extrema direita. Então, entre ficar do lado da democracia e seguir com o discurso de que ele simpatiza com praticamente tudo do Bolsonaro, vocês precisam lembrar disso, né? Uma entrevista que ele deu um tempo atrás, se não me falha a memória, pro Otávio Guedes. Ele disse que ele e Bolsonaro são 99% iguais, ou ele simpatiza com 99% das coisas que o Bolsonaro fala ou faz, fica cada vez mais claro. E o Romeu Zema seria ali uma repetição, uma replicação do que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Está aqui um material publicado no Globo, assinado pela Luísa Mazzullo, que traz o seguinte: Zema é pressionado e desiste de evento do 8 de janeiro organizado por Lula. Governador de Minas Gerais havia confirmado sua ida em cima da hora. Além do ato, o mineiro tem uma reunião com o Tesouro Nacional em Brasília. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, voltou atrás e desistiu de ir ao ato do 8 de janeiro, que ocorre em Brasília nesta segunda-feira. Após dias sem dar certeza se poderia ou não estar na solenidade, Zema havia confirmado a presença nesta manhã, mas desistiu após ser pressionado por articuladores do Partido Novo, que de novo só tem um nome, essa desgraça também de chamada de partido. No X, antigo Twitter, seu nome ficou entre os assuntos mais comentados e o mineiro foi alvo de duras críticas por ter sido o único entre os que declararam apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 a comparecer. E eu até acho que tem uma certa coerência, né, com a base bolsonarista de pedir aí, porque gente canalha, bandida, criminosa que apoia golpe de Estado tem de realmente continuar se mantendo fortalecida. E o Romeu Zema, que tem ainda pretensões políticas no futuro, mesmo com poucas possibilidades, preferiu estar do lado de novo do fascismo golpista do que tentar pelo menos falar: oi, democracia que me elegeu, tudo bem com você? Apesar de eu apoiar uma desgraça chamada Bolsonaro, eu não posso negar que foi a democracia que me elegeu. Eu não posso negar que foram os processos democráticos que existem dentro da política e da democracia brasileira que me elegeram. E aí segue o material, para vocês verem como é que ele é brabão. Nesta manhã, no caso de ontem, né, sua assessoria havia confirmado a ida ao Democracia Inabalada e o evento passou a constar em sua agenda oficial. Apesar da desistência, Zema não desmarcou seu encontro com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, previsto para as 16h30 em Brasília.
Aliados do Novo, contudo, o aconselharam a não ir. Entre eles, o deputado federal Marcel Van Hatten. Eu acho engraçado que quando eles falam assim, aliados do Novo, parece que o Novo é um partido gigante, que tem vários parlamentares. O Novo não preencheu nem a cota de parlamentares do último pleito eleitoral. Por isso, inclusive, vai ter que se juntar muito em breve com outro partido para não deixar de existir. É essa a relevância que o Novo tem dentro da discussão política hoje, tá? E aí o Marcel Van Hatten, aquele mesmo que durante atos ali em 2021 no Senado Federal, gritava palavras de ordem ali junto com outras figuras, atacando a democracia brasileira e mandando ali ataques também ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022, eu falei 2021, mas é 2028, 30 de novembro de 2022, e aí ele diz o seguinte aqui, tá? Zema não vai à festa da ditadura indisfaçável de Lula e Moraes. Aí eu quero falar para esse deputado cagão e baba-ovo chamado Marcel Van Hatten, desculpa a linguagem, gente, é porque senão eu tô de saco cheio de estar vendo gente medíocre dentro da discussão política, basicamente atrapalhando o desenvolvimento do nosso país, sem apresentar uma ideia e usurpando o patrimônio público com salário para não fazer absolutamente nada. Quem viu, inclusive, a última semana das discussões do Congresso Nacional, as votações, viu a quantidade de pito que esse incapacitado chamado senhor Marcel Van Hatten não tem capacidade nenhuma para ocupar o cargo, ele é incapaz de ocupar esse tipo de cargo público, não conseguia nem dialogar com a própria oposição. Teve um pito, inclusive, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu nele, sobre a questão de um projeto ter entrado em votação a pedido do Carlos Jordi, e ele teria dito ali que era um absurdo o projeto estar sem discussão, sendo que já tinha sido acordado com a oposição a discussão sobre aquele projeto. Esse é o nível dessas figuras do Novo, o antigo partido político do Brasil. E aí o que acontece? Lá na agenda do Romeu Zema estava, né? Esse material, esse encontro aqui, tá aqui, ó. Participa do ato em defesa da democracia do Estado de Direito. E aí depois às 4h30 teria uma reunião fechada ali com o ministro da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que é o Rogério Seron, e aí ele acabou não indo porque supostamente o evento virou um evento político. Eu queria lembrar para essa desgraça chamada Romeu Zema, e volto a dizer, desculpa o linguajar, mas eu tô de saco cheio. Eu queria avisar pro senhor Romeu Zema que se o evento é um evento político, é evidente que ele terá características políticas. Até porque, como Aristóteles mesmo lembrava, o homem é um animal político. Nós somos animais políticos e a democracia, o poder do povo, o governo do povo, é um dos elementos que existe dentro das cidades. Local, inclusive, cidades, estados e países, né? Local, inclusive, de onde teve a origem do nome política, que veio da origem das polis gregas. Então é por isso que o evento é político, porque foi a democracia que foi atacada, a alma cebosa, pouco inteligente. E aí vamos ouvir aqui o que o Romeu Zema falou, trazendo aqui aquele personagem que ele tenta encampar do mineirinho tranquilo, do interior, que basicamente pensa no povo, que apesar de ter vencido na vida, não perdeu a origem humilde, e que tá ali para poder falar pelo povo e com o povo. Vamos ouvir aqui o pobrezinho do Romeu Zema falando do povo com o povo. Minas Gerais, que foi construída nas últimas décadas e que estou aqui em Brasília nesse 8 de janeiro para vários compromissos, o mais importante dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Sou totalmente favorável à democracia. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. É isso que nós temos procurado fazer em Minas Gerais. Bom, segundo ele ali, vamos pontuar, né? Primeiro ponto que ele traz ali é que ele não foi porque era um evento político. Bom, se é um evento que tem o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados que faltou, mas foi convidado, o presidente do Senado Federal, o presidente do STF e do TSE, ou seja, representante dos três poderes em uma república, uma coisa pública, que diabo você imagina que vai acontecer nesse evento? O evento é político, alma cebosa. Por isso que você, como governador, foi convidado. Você entendeu, Zeminha? Era um evento político para enaltecer a democracia, meio pelo qual a desgraça como você foi eleita governador de Minas Gerais.
E aí ele larga no finalzinho que está lá em Brasília para poder conseguir parceria, porque o governo precisa depender menos do governo, do Estado, e depender mais de gestão e de isso e de aquilo. Vamos lá, né? A gente sabe aqui que a dívida... Vamos só lembrar aqui, ouvir de novo o finalzinho do que ele fala aqui para vocês entenderem a hipocrisia do Zema, que eu quero trazer um trecho importante aqui. Vamos. Precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. Bom, segundo ele, o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. E segundo ele aí, tá? Segundo o Romeu Zema, ele está lá em Brasília para poder resolver um problema da dívida de Minas Gerais. Então vamos lá. Se ele é um gestor, como ele gosta de falar, copiando o João Dória, né? Se ele é um gestor, ele administra uma empresa chamada Estado de Minas Gerais. O que é que você faz? Você pega, por exemplo, o espólio que a empresa tem, o estoque, os produtos, o seu espólio, né? O que faz parte ali do patrimônio do Estado, vê o que tem positivo, o que tem negativo, faz um balanço para poder equilibrar as dívidas. Se o saldo está negativo, você tem de fazer alguma maneira para poder melhorar esse saldo negativo para ele ficar positivo. Ou vender alguma coisa, se for o caso, já que é o que eles defendem, né, na privatização, não é o que eu defendo, eu estou trazendo a visão dele de gestor. Ou vender alguma coisa, ou aumentar a arrecadação, alguma coisa tem de acontecer para que essa dívida seja sanada, correto? Olha o que o senhor Romeu Zema fez para reduzir a dívida do Estado de Minas Gerais. Deu um perdão, né? Concedeu ali um perdão de R$ 1 bilhão em renúncias fiscais relacionadas ao IPVA em 2022. Valor mais que dobrou em 5 anos. A escala de pagamento do imposto neste ano começou em 21 de março e vai até 31 de maio. O índice de reajuste foi congelado. E aí quando você vê aqui, por exemplo, outro material aqui também, eu traz aqui o que a Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais fez, que aprovou a anistia ali para a dívida de veículos de locadoras. E sabe quem que é um dos indivíduos que é um dos conselheiros da Secretaria de Desenvolvimento do governo de Minas Gerais? Salim Matar, que é dono, ou pelo menos fundador, da Localiza. É a empresa mais beneficiada. Tá aí na Folha de São Paulo. A Assembleia de Minas Gerais, agora 2023, tá? Aprova a lei que anistia a dívida de locadoras de veículos. Uma das empresas beneficiadas é a Localiza, fundado por Salim Matar, que presta consultoria ao governo do estado de Minas Gerais. Princípio da impessoalidade, dane-se, né? Vai pra casa do chapéu. Artigo 37 da Constituição fala sobre como deve ser gerida a coisa pública. E essa coisa pública deve ser gerida por alguns princípios. Entre eles o princípio da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência. São 5 princípios. Eu falei os 5 aqui. Se eu não falei, falta mais um. Mas enfim. Publicidade, legalidade, impessoalidade, transparência e eficiência, que são esses princípios. Se não forem, dá uma olhadinha no artigo 37 da Constituição, que tem lá os princípios pelo qual a coisa pública tem de ser gerida aqui, para vocês entenderem o que é que a gente está tentando trazer aqui, nesse caso especificamente. Eu vou conseguir ler aqui para vocês, para mostrar, que eu não gosto de mostrar material pela metade. Tá aqui, ó, os princípios da coisa pública, tá aqui, ó. Artigo 37 da Constituição fala como deve ser gestada a coisa pública. Já que ele falou tanto que ele é gestor e que quer depender menos do governo e mais de iniciativas, tá aí, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, o governo está abrindo mão ali de arrecadar impostos, basicamente para poder ter os interesses de empresários atendidos, e a gente tem de ouvir o Romeu Zema abrir a boca e dizer isso aqui no começo. Eu vou mostrar aqui de novo no vídeo para vocês ouvirem. No começo ele dizendo que está indo lá em Brasília resolver problemas da dívida do estado de Minas Gerais. Vamos ouvir junto aqui. Estou aqui em Brasília nesse 8 de janeiro para vários compromissos, o mais importante dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas. Bom, se a dívida é gigante, então não seria uma boa você dar perdão ali de R$ 1 bilhão em isenção, né? E aí no final ele vai e fala o seguinte aqui, né? Coisas que
pra mim é bem lamentável. Olha lá, no final ele disse que o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão. E aí, como gestor, se ele fosse um empresário e ele trabalhasse na minha, se ele fosse um empresário, se ele fosse um gestor da minha empresa, eu demitiria o Romeu Zema. Porque ele seria um péssimo gestor. Porque você tem uma empresa que está dando prejuízo e você vai lá e dar um perdão de dívida para os seus credores, ou melhor, para os seus devedores ali. Olha o que ele diz aqui, só para a gente encerrar esse vídeo. Vamos ouvir ele falando. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. Aí eu pergunto a vocês, o que é que o Zeminha foi fazer em Brasília, no Ministério da Fazenda, com o secretário do Tesouro Nacional, se isso é um encontro político e se o secretário do Tesouro Nacional, que faz parte ali de uma pasta ligada ao Ministério da Fazenda, que é um órgão ligado ao governo federal e que é político, o que é que ele está fazendo lá? É um discurso de gente sem inteligência, replicando que ele sabe que a maior parte do eleitorado dele, que é bolsonarista, é sem inteligência, e ele sabe que as pessoas não vão entender porcaria nenhuma. Vão achar, inclusive, que ele é inteligente, ó, vai bater palma. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga na plataforma digital do Facebook, eu queria pedir a vocês que a gente tivesse lá a ajuda de vocês, estamos chegando lá de novo a 76 mil seguidores, o Facebook me deu um monte de punição, não tá divulgando a minha página, eu tô em Shadowban, então pra gente voltar a ter os benefícios que eu tinha, monetização, divulgação da página, eu queria pedir a vocês que seguissem a gente lá, o link vai estar no primeiro comentário fixo, tá bom? Grande abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.